Sejam bem-vindos para mais um vídeo, o primeiro vídeo de 2026 e aproveito desde já para dar um bom ano a todos os que vêm ao canal e para todos aqueles que acompanham o canal Ocidente Neri Livros. Desejo assim que este ano seja um ano feliz para todos. E hoje vamos ver o livro de Philippe Murail, o chamado Império do Bem. O livro de Philippe Murail, A Ditadura do Politicamente Correto. E vamos ver como este tema está bastante na atualidade e vamos também estudar, por meio deste autor, que já vamos ver quem é, Philippe Murail, vamos ver como o politicamente correto está na origem de tudo o que está a acontecer na civilização ocidental. Ou seja, há cerca de 80 anos para cá, praticamente desde o final da Segunda Grande Guerra, que o politicamente correto tem vindo a invadir as instituições europeias e ocidentais, e elas produziram neste mundo ocidental efeitos devastadores, como nós vamos ver. E isto está muito bem retratado no livro, portanto, de Philippe Murail, O Império do Bem, A Ditadura do Politicamente Correto, e considerado um dos maiores autores, escritores de literatura francesa, há quem diga de todos os tempos. O próprio Michel Houellebecq, escritor francês, considera que Philippe Murail é um dos maiores escritores que já escreveu em França e que já existiu. Aliás, nós podemos ver aqui na capa do trabalho um dos maiores escritores do século XX. Um gênio da criação literária, pelas próprias palavras de Michel Houellebecq. Portanto, aqui tem a versão Brasil, português Brasil, da Avis Rara, que é uma edição de 2022, e este livro, que teve uma importância muito grande em França, portanto o livro foi muito falado, muito debatido nos círculos intelectuais. Também este trabalho foi editado no Brasil e teve um impacto bastante grande no pensamento também brasileiro. Só um bocadinho. E vamos ver primeiro quem foi, portanto, Philippe Murail. Vamos ver apenas um pequeno excerto, digamos assim, da sua biografia, da sua vida pessoal, e depois vamos entrar na obra O Império do Bem. Então, Philippe Murail é conhecido pelos seus romances, um deles Posteridade e o outro Nós Fechamos, On Ferme em francês. Depois eu vou, conforme eu falar em francês, também depois vou fazendo a tradução em português. Também é conhecido por uma série de trabalhos reagrupados naquilo que é chamadas novas rodas quadradas, les nouvelles rues carrées. Os seus escritos trouxeram este autor a teorizar, fazer uma teorização sobre o chamado homem festivo. Ele foi muito conhecido por esta expressão em França, o homem festivo, a hiperfestivização do mundo, como ele gostava de dizer. Era o signo de que, aos seus olhos, todo o Ocidente e o resto do mundo tinham saíram da história para entrar numa nova era de pós-história, aquilo que Philippe Murail chama de pós-história. Segundo Philippe Murail,
o reagrupamento dos seus trabalhos, os seus escritos e os seus romances vão até ao estudo antropológico e sociológico do homem, que, segundo suas análises, Murray nos fala num novo mundo, uma nova formação do homem, um novo homem também, que Philip Murray vai denominar de o homem em festa, o homem festivo, o homem que já não olha para a realidade com olhos, digamos assim, de um certo dever para com a vida, mas sim apenas o divertimento, um dos traços bastante expressivos de que nos fala Philip Murray nos seus ensaios. Portanto, Philip Murray também é conhecido pelos seus numerosos neologismos que introduziu pelo seu estilo particularmente casuístico, segundo a qual o homo festivus, o homem festivo, seria o indivíduo ocidental saído da história, como nós vimos. Também este novo império do homem festivo vai criar aquilo que Philip Murray designa por o império das leis ou o chamado império dos juízes. Ou seja, a vontade do penal. O penal em tudo e mais alguma coisa. Substituindo assim a ideia de Sigmund Freud, Murray vai designar a juviscência perversa que o homem festivus, ou o homem festivo, vai, portanto, segundo a sua análise, vai então sair da história. Tudo isso vai criar uma série de novos valores que vão substituir outros valores, e é exatamente isso que Philip Murray nos fala no seu grande trabalho, portanto, o Império do Bem, a ditadura do politicamente correto. E meus amigos que seguem já o canal, eu tenho falado bastante do mundo ocidental, do que está a acontecer no mundo ocidental, desde praticamente a Segunda Grande Guerra, principalmente com um reforço nos anos 60, em França com o bem conhecido Maio de 68, nos Estados Unidos também, toda a década de 60, que foi a década dos campos universitários, onde surgiram as primeiras grandes manifestações contra a ordem estabelecida, a ordem moral estabelecida, e com isso o homem ocidental vai se transformar num novo homem, o homem do politicamente correto, que é mais ou menos isso que Philip Murray vai analisar em todo o seu livro. E eu devo dizer que este trabalho que eu analisei, do início ao fim, é um trabalho muito interessante, e eu vou pedir aos meus amigos para ficarem ao fim, porque nós vamos ver como este pensamento do politicamente correto vai influenciar todas as estruturas da sociedade, vai influenciar a cultura, a própria cultura, vai influenciar o meio académico, vai influenciar o próprio meio político, o meio jurídico. Os próprios tribunais vão estar completamente submissos a este politicamente correto. Vai também influenciar muito, principalmente, os meios de comunicação. Deixe-me ligar aqui. Os meios de comunicação vão ter um papel importantíssimo na difusão do politicamente correto, e vamos então ver, portanto, todo o impacto deste politicamente correto no mundo ocidental, como vai afetar, como eu disse, as estruturas da sociedade. Mas antes eu vou ler um pequeno texto, portanto eu vou ler em francês e depois eu faço a tradução
em português. Portanto, quem está familiarizado com o francês não vai precisar da tradução, mas vamos ver porque este é um dos textos principais de Philippe Murail. Eu vou ler muito rapidamente o texto em francês e depois eu faço a explicação. Então, depuis 1991, les acteurs de la transparence, les possédés de l'homogène, les croisés de l'abolition de toute la différence et les enragés des procès rétroactifs se sont déployés avec une frénésie dont plus personne ne songe à contester le bien fondé. L'opération passée propre est presque terminée. La demande des lois, dont je ne faisais qu'excuser alors la pathologie, et que j'ai par la suite été amené à définir comme envie du pénal, n'avait pas trouvé encore son bon rythme d'emballement. Elle n'était pas encore devenue le cri d'extase et le ressentiment de millions de fourmis humaines auxquelles les juges galvanisés par les encouragements de la harde médiatique offrent le spectacle du calvaire quotidien de leurs politiciens. Elle n'était pas non plus encore tout à fait le puissant accélérateur du changement des mœurs qu'elle devait devenir par la suite, ni l'idéale machine à criminaliser à tout bas tout ce qui n'a plus eu l'habilité de la possibilité de se présenter à son temps como vítima séculaire. Eu vou agora traduzir. Aqui Philippe Murail nos diz que desde 1991 os atores da transparência estão possuídos pela homogeneidade da abolição de todas as diferenças. Reparem bem, de toutes les différences. E os que estão completamente imbuídos neste processo retroativo, a partir daquele momento, a única coisa que querem é o bem pensante, o politicamente correto, a abolição de todas as diferenças, a abolição de todas as distâncias, criar uma homogeneização do próprio homem, uma igualitarização de todas as diferenças, tudo pelo bem comum. Nós vamos ver como é importantíssimo este texto de Philippe Murail sobre o bem comum. Politicamente correto vai basear toda a sua ideia na preocupação do bem comum. O bem comum deve primar sobre todas as coisas. Então as próprias leis, nos diz Philippe Murail, as próprias leis vão estar completamente submissas ao politicamente correto e vão criar uma vontade do penal, aquilo que Philippe Murail fala de l'envie du penal, que é a vontade do penal, ver o penal em todo o lado, mas submisso aos ditames do politicamente correto. Isto vai criar aquilo de que Guy Debord já falava no seu trabalho, A Sociedade do Espetáculo, de que o próprio Philippe Murail também se refere no seu trabalho. Portanto, Guy Debord que escreve portanto, este trabalho, por acaso até tenho aqui, portanto um trabalho muito interessante, A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord, que eu irei fazer também brevemente a apresentação. E Philippe Murail nos diz que esta sociedade do espetáculo se transformou num politicamente correto em que todas as diferenças devem ser abolidas, em que não deve mais haver diferenças entre minorias e maiorias. As minorias vão conduzir a sociedade, não é? E vai surgir de toda esta de tudo isto, toda esta patologia de que nos fala Philippe Murail, vai surgir o chamado pensamento único. Ou seja, o politicamente correto vai criar na sociedade o chamado pensamento único. E isto vai, portanto, criar a nova sociedade do século XXI. E este trabalho, devo dizer, foi escrito aqui. Portanto, o original foi escrito em 1900, penso que tenha sido escrito, deixe-me ver se o original, se eu escrevi ou não, aqui. Portanto, o original deve ter sido escrito em 1992, deixe-me aqui
confirmar, portanto, confirmar aqui. Não tenho a confirmação, aqui tenho o exemplar de 2006, mas ele foi escrito nos anos 90, depois foi novamente editado por volta de 2006, exatamente, mas este trabalho já tinha sido escrito nos anos 90, e como Philippe Murray conseguiu ter uma antevisão, ou seja, aqui, lá está, 1991, o original, agora já encontrei, 1991, 1992, e Philippe Murray, nessa altura, no início dos anos 90, conseguiu antever, digamos assim, aquilo que iria acontecer às sociedades ocidentais com o politicamente correto, o domínio do politicamente correto nas mentes. Antes, nós precisamos de definir muito bem o que é o politicamente correto, e é isso que vamos fazer. Vamos aqui fazer um pequeno estudo sobre o politicamente correto, e nós vamos ver como o politicamente correto tem muito a ver com as novas ideologias da extrema-esquerda, as chamadas ideologias wokeistas, não é? Da DEI, não é? A diversidade, a equidade e a inclusão. E vamos ver como estas visões têm muito a ver com o politicamente correto. Como o politicamente correto, desde o final dos anos 80, praticamente, como nos diz Philippe Murray, até ao século XXI, ajudaram a formar a visão do mundo ocidental e, a meu ver, um grande erro, também na mesma análise de Philippe Murray, como as sociedades ocidentais foram perdendo a sua identidade, foram perdendo as suas principais características culturais, até linguísticas, características históricas, religiosas também, enfim, mesmo até políticas, como tudo isso foi perdendo os principais traços civilizacionais, não é? E isto não aconteceu com as outras civilizações, ou seja, tanto na China como na Índia, na Ásia, na própria Rússia, e nos países da África e também nos países do Médio Oriente, este fenómeno não aconteceu. Por exemplo, os países africanos não aceitaram este politicamente correto, ainda hoje não aceitam, as sociedades muçulmanas muito menos, a própria sociedade chinesa, a sociedade russa, não é? Dos países do leste também, muitos países do leste, a própria Índia e todos os países ali que gravitam à volta da Índia também e da China e naquela zona toda da Ásia, estes países não aceitaram e hoje não aceitam o politicamente correto. Isto é um fenómeno próprio, típico das sociedades ocidentais. E porquê? Que é aquilo que Philippe Murray nos diz, que quando se dá a queda do Muro de Berlim e a queda do comunismo nos anos 90, finais 80, princípios 90, ao contrário de aquilo que muitos pensavam, o comunismo não acabou, como muita gente pensou nessa altura, não é? O comunismo, antes, pelo contrário, reapareceu com uma nova roupagem, um género de um criptocomunismo, um novo neomarxismo que reaparece nas sociedades, mas desta vez em termos culturais, não em termos políticos, e começa a ocupar os espaços todos, os principais espaços das sociedades ocidentais, não é? Os espaços culturais, académicos, da comunicação, políticos, principalmente também os espaços jurídicos, não é? Os tribunais, os magistrados, enfim, todos esses espaços começam a ser, portanto, ocupados por esta nova militância que se vai inspirar na escola de Frankfurt e vai começar a ocupar, e também com alguns teóricos franceses, como principalmente Michel Foucault e Jean-Paul Sartre,
Simone de Beauvoir e muitos outros, vão ocupar os espaços e vão então criar o politicamente correto. Então, o politicamente correto, o que é o politicamente correto? Nós vamos agora estudar o que é que significa o politicamente correto. Refere-se a um conjunto de normas de linguagem e comportamento para evitar ofender ou marginalizar. E reparem que há umas décadas para cá, esta preocupação em não ofender, evitar de ofender o outro, tem sido uma das palavras de ordem aqui no mundo ocidental. Tem regido o mundo do jurídico, o mundo político, o mundo cultural, o mundo académico, o mundo da comunicação social. A preocupação em não ofender, principalmente não ofender ou marginalizar grupos sociais desfavorecidos, minorias raciais, os direitos das mulheres, o LGBTismo, pessoas de outras religiões, principalmente pessoas da religião islâmica. Tudo isso tem sido uma grande preocupação. Não ofender estes grupos, essas pessoas, buscando sim a inclusão. A palavra inclusão, a partir dos anos 90, vai começar a ter um poder muito grande nas sociedades ocidentais. A inclusão passa a ser a palavra de ordem, ainda hoje na televisão, é a palavra de ordem da comunicação social, não é? Ou seja, buscando inclusão e respeito. Mas o tema é controverso, muitas vezes usado pejorativamente por críticos, que, ultimamente, têm visto o politicamente correto como um excesso, como uma censura, uma ditadura da correção. Muitos designam o politicamente correto como a ditadura da correção. Vejam bem. Hoje é preciso corrigir todos aqueles que não pensam único, que não pensam como o pensamento único, o pensamento do politicamente correto. A tal diversidade, equidade e inclusão, não é? As três palavras de ordem. Então, na sua essência, o que é que o politicamente correto busca? Primeiro, uma linguagem inclusiva. Deve ser uma linguagem inclusa. Substituir todos os termos considerados pejorativos ou discriminatórios por outros termos mais neutros, não é? Nós hoje ouvimos falar muito disso, não é? Mais neutros, mais respeituosos, como usar, por exemplo, pessoa com deficiência em vez de termos pejorativos, por exemplo. Ou uma pessoa de uma outra etnia, em vez de utilizar outros termos. Ou então uma pessoa com uma outra preferência de género, em vez de utilizar, portanto, outras referências, não é? Portanto, linguagem inclusiva. Segundo, evitar ofensas a todo custo. Hoje vivemos a ditadura da não ofensa. É proibido ofender. Mudar atitudes e discursos que perpetuam preconceitos, ou seja, a palavra preconceito é vista como negativo, eu tenho falado muito isto aqui no canal, e o objetivo é criar um ambiente social mais justo e equitativo para todos. Para todos, menos para aqueles que não seguem este politicamente correto. Não é? Aqueles que não querem seguir o politicamente correto por dizerem que o politicamente correto acaba por se opor à liberdade, muitas vezes vão ser perseguidos. Ou seja, a famosa frase, não há liberdade para os amigos da liberdade, não é? Ou para aqueles que defendem a liberdade, não é? Terceiro ponto, reconhecer grupos oprimidos. Dar voz e visibilidade a todos os grupos historicamente marginalizados. Pronto, isto é uma das principais essências, portanto, do politicamente correto. Então, a sua origem surgiu nos Estados Unidos, ganhando força nas décadas de 80 e 90, como nós vimos e como nós vamos ver, e foi principalmente ligado inicialmente aos primeiros movimentos dos direitos civis, inicialmente, mas com raízes históricas no questionamento de relações de poder. Muito Foucaultiano, não é? Como eu costumo dizer. Muito baseado em Michel Foucault, não é? Que vê
que vê, portanto, praticamente vê tudo como discurso de poder, não é? Tudo é um discurso de poder. Também temos a desconstrução das principais metanarrativas que poderiam dar sentido à história, não é? A história do Ocidente, portanto, a desconstrução de toda a metanarrativa e também usando um pouco o construtivismo que vai sair do estruturalismo, não é? E por meios de novos meios educacionais, como Jean Piaget e por aí fora, que vão dizer que tudo é uma construção social, baseado também em alguns escritos de Simone de Beauvoir, não é que a mulher não nasce mulher, mas sim ela vai se construir mulher, não é? E depois os próprios escritos de vários autores que vão nos falar na construção social. Tudo é uma construção social, tudo são relações de poder e com isto vão aparecer depois mais para a frente novas ideias, como a teoria da crítica da raça, a teoria da justiça social, tudo isso que vai criar sempre tudo no centro do politicamente correto. Ou seja, o politicamente correto é que vai criar toda esta visão deste novo Ocidente, não é? Então, já vimos isso, portanto era importante nós sabermos um pouco sobre o politicamente correto. Vamos ver como hoje, no século XXI, isto afeta completamente o meio político também. E, pegando aqui no exemplo de Portugal, por exemplo, nós vemos o nosso atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que é o representante deste politicamente correto. Durante todo o seu mandato, o que é que o Presidente tentou fazer? Buscou sempre ser o grande representante deste politicamente correto, não o ofender, tentar sempre justificar os seus atos, não é? Os seus discursos, todos centrados num grande cuidado em não ofender as minorias, sempre protegendo as minorias em prol das maiorias, sempre com um discurso, sempre tentando dar ênfase, por exemplo, às etnias não portuguesas, por exemplo, aos grupos portanto, LGBTistas, não é? Principalmente wokeistas, não é? Sempre dar uma ideia de que todos esses fenómenos periféricos têm primazia sobre o centro, não é? O centro, neste caso, que seria a grande população na sua maioria, não é? E, como nós podemos ver, temos, por exemplo, três grandes concorrentes, digamos assim, às eleições presidenciais, o próprio Gouveia Melo, Marques Mendes e José Seguro e Coutrinho também, não é? Estes quatro são perfeitamente bem representantes do politicamente correto, de querer agradar a toda a gente, de representar estes grupos todos minoritários, tentar agradar a gregos e a troianos. Não se sabe muito bem se eles vieram para agradar a uns ou para agradar a outros, não é? Todos têm na sua preocupação a defesa, por exemplo, a defesa da imigração, do multiculturalismo, a defesa dos grupos minoritários, por exemplo, LGBTistas, que estão na moda, não é? A defesa do ambiente, não é? De políticas ambientais, políticas verdes, sempre com esta nova visão da sociedade inclusiva, diversitária, não é? E equalitária também, não é? Sempre defendendo esta ideia, diversidade, equidade e inclusão, não é? Como eu acabei de dizer, e tudo isso nos mostra bem como todos esses concorrentes, estes estes candidatos, não é? As presidenciais, portanto, representam aquilo que Philippe Murray, já nos anos 90, denomina o império do bem.
E é isso que nós agora vamos ver, sem mais demora. Vamos então iniciar o nosso estudo sobre o Império do Bem. E nós temos que entender este título daqui do trabalho. Um trabalho que faz... trabalho tem cerca de... nem chega a 200 páginas. E este trabalho nos mostra bem a preocupação do autor com este título, o Império do Bem. Ou seja, existe, a partir dos anos 80, 90, existe a questão do bem. A partir de agora o bem, não é aquilo que é chamado o bem, principalmente o bem comum, vai ser a grande preocupação dos atores políticos. E esta preocupação, nos diz este escritor, Philippe Murail, escritor de grande prestígio, pesquisador também, fez estudos de literatura francesa, é muito admirador de autores como Balzac, Céline, Bloy, Georges Bernanos e Péguy, alguns autores que Philippe Murail admira, e Philippe Murail vai falar sobre o bem e a festa. O bem, a partir de agora, vai reger as sociedades. A festa vai tomar conta do homem. O homem agora não vai ter preocupações. A única preocupação vai ser o bem festivo, vai ser o divertimento, o olhar para dentro de si apenas pelo seu ego, pelo seu... a busca do prazer, não é? A busca do prazer, a busca da festa, sempre tendo no horizonte o bem de todos, o bem comum. Isto nos leva ao prefácio do trabalho com a infância do bem. Portanto, o título do prefácio é A Infância do Bem, o bem e a festa. Então agora vamos ler algumas notas que tirei do trabalho e depois vamos fazer alguns comentários ao longo da análise do livro, não é? Então temos o bem e a festa, duas palavras que Murail vai utilizar bastante ao longo do trabalho. O bem e a festa, no silêncio geral, portanto, no silêncio geral da lassidão, do embrutecimento ou da aquiescência, nos diz Philippe Murail. E com isso chegamos à anestesia das reações, ou seja, com que uma anestesia geral, portanto, a partir dos anos 70, 80, 90, começa a haver uma anestesia das populações ocidentais. Curiosamente, começa com, antes da vinda da internet, tivemos o poder da música, principalmente a música pop dos anos 60, 70, 80, teve um efeito anestésico nas populações ocidentais. Ou seja, os homens agora buscam apenas ouvir música, divertir-se, dançar, não se preocupam com mais nada, a política é com os políticos, a história é com a história. Apenas há agora o pensamento do divertimento. Os jovens, os adolescentes vão abraçar este divertimento, esta busca da diversão, da festa, do bem. Isto é o que Philippe Murail nos começa na introdução a nos dizer. Portanto, o bem começou a levantar a sua prisão luminosa sobre a humanidade com o consentimento da própria humanidade, na página 9, com todos os seus antecedentes, com o nome do bem público. O bem público agora não pode ser contestado. Sempre que alguém disser é para o bem público, toda a gente tem que aceitar. Não existe alguém que possa discordar desta afirmação, o bem público, não é? Desde 1991, os agentes da transparência, os possessos do homogéneo, os cruzados da abolição de todas as diferenças começaram a atacar e começaram a desembarcar com tal frenesi que hoje ninguém mais ousa questionar as suas reivindicações. É aquele de que Murail fala de patologia do penal. Os próprios juízes, magistrados, todos aqueles que estão nas leis, que aplicam a lei, vão falar neste bem comum, vão falar
no Império, será chamado o Império dos Juízes e das Regulações. E nós vemos como a União Europeia é exatamente isso. A União Europeia é o império das regulações. Ninguém pode questionar a União Europeia. Todos os regulamentos, todas as diretrizes, todas essas... ou seja, tudo que vem da União Europeia é inquestionável, é a verdade suprema, não é? Ninguém pode pôr em causa, porque eles vêm segundo o bem comum, segundo o politicamente correto, é o império do bem, não é? Eles vêm com a moral absoluta e ninguém pode sequer contestar, não é? Ou seja, a patologia do penal, potenciado pelo império dos juízes e das regulações, atiçados pelos encorajamentos da matilha mediática. Esta matilha mediática dos jornalistas que vai ajudar a transmissão deste politicamente correto. Página 10. Ou seja, são as patrulhas intelectuais das fobias, daquilo que Philippe Murray explica, as patrulhas do politicamente correto. O que é que são as patrulhas do politicamente correto? Elas vão fazer um escrutínio da sociedade e todos aqueles que não pensam da mesma forma vão ser encaixados naquilo que Philippe de Villiers, em França, nos fala da caixa fóbica. O que é a caixa fóbica? Eu muitas vezes também falo dessa caixa fóbica. É os homofóbicos, os transfóbicos, os xenofóbicos, tudo e mais alguma coisa. Eles são colocados dentro desta caixa fóbica e estão presos, ficam presos aqui nesta caixa se eles se recusarem os ditames do politicamente correto. Portanto, as patrulhas intelectuais das fobias já se encontravam, nos diz Philippe Murray, já se encontravam em 1991, prontas, elas já estavam prontas nos anos 90 para estender o seu império do bem, para eles poderem estender já nessa altura o seu império do bem. Bastou para fechar em 5 minutos a questão de se convencer de que um excessivo interesse pela diferença sexual era fonte de todos os crimes e que a hierarquia das desigualdades, da exclusão, era uma consequência da sobredita diferença. Página 12. Ou seja, o casamento do bem com a festa. Casar o bem comum com a festa, o homem festivo. É a adesão espontânea de quase todos os interesses gerais ao super bem comum. Aquilo que Philippe Murray designa de super bem comum. Então, no bem que se tornou festa, página 14, só existe o bem, só existe a festa, e todos os outros conteúdos da nossa existência foram aos poucos derretidos ao contacto desta chama. Tudo o que é real é festivo e tudo o que é festivo é real. Vejam bem. A dignidade do homem que derivava do trabalho, reparem bem, a dignidade do homem que nos séculos passados derivava do trabalho foi substituída pelo eminente escárnio do homem festivo. Página 14, agora é o homem festivo. Leva-nos ao primeiro capítulo do trabalho, do livro, primeiro capítulo. Os deuses tombaram sobre a terra. Portanto, o primeiro capítulo, os deuses tombaram sobre a terra. Sempre com ironia, Philippe Murray vai desenvolvendo o seu trabalho. Na nossa aldeia global é um autêntico parque de diversões, nos diz Philippe Murray, página 17. O mundo agora é uma usina de prazeres. Vejam bem. Isto nos anos 90. O mundo agora é uma usina de prazeres. Agora todas as causas são escutadas, não há alternativa à democracia. Página 18. A religião dos direitos do homem, aos impostos sociais, à solidariedade universal.
O começo da grande limpeza ideológica, do politicamente correto. Ou seja, o politicamente correto vai começar uma limpeza ideológica de todos aqueles que não pensam da mesma forma. Vejam bem. Então, Filipe Rey nos fala da origem do politicamente correto como sendo nos anos 80 e 90, portanto nós já vimos isso, e vai-nos falar sobre a democracia pluralista e a economia de mercado. Portanto, a democracia pluralista e a economia de mercado são agora quem cuida de nós. Nós, os terráqueos, como fala Filipe Murray. Todos os prazeres do mundo estão ao alcance da nossa mão. Todos os prazeres do mundo estão ao alcance da nossa mão. Página 20. O novo bem está de vento em popa. Portanto, vejam bem. O novo bem está de vento em popa contra todos os sexismos, contra todas as discriminações, contra todos os racismos, todas as xenofobias, toda a poluição industrial, o próprio tabagismo, porque isto foi nos anos 90, não é? Contra a própria gordofobia, contra aquilo que não é europeu, o estrangeiro que é diferente, enfim. O novo bem vai dizer que tudo isso, todas essas coisas que eu acabei de dizer, vão ter que ser agora o centro das atenções, o centro do bem comum do cidadão europeu. Então, celebrar o luto do mal, vejam bem, celebrar o luto do mal é agora a grande religião com R maiúscula, página 20. Agora não há nenhum contrário, os contrários foram abolidos. É a opinião única, a narrativa única. Todos devem pensar igual. É o império do bem. Para ser um bom cidadão, o cidadão vai ter que ser inclusivo, equitativo, diversitário, não vai ter agora mais nenhum sexo definido, vai ser assexual, ele vai ser cosmopolito, ele não vai ter identidade própria, ele será o cidadão do mundo, vai deixar de ser um cidadão nacional, ele vai deixar de ter a religião, sua nova espiritualidade é o bem de todos, o bem universal, a energia cósmica, não é? A nova era que vai ter aqui um impacto muito grande no politicamente correto, não é? É óbvio que o politicamente correto é a favor de todas as causas justas contra todas as causas injustas, vejam bem. Mas o que são as causas justas e a quem beneficiam elas? Ponto de interrogação, nos diz Filipe Murray, página 21. Com isso, vemos que o rei vai nu, mas ninguém lhe ousa dizer com medo de não ficar bem. No imaginário coletivo, não é? Esta é agora a nova moda, parecer bem. Ou seja, o rei vai nu, mas ninguém quer dizer que o rei vai nu. Porque se alguém disser que o rei vai nu, esse alguém vai ser mal visto. E agora ninguém quer ser mal visto. Todos querem estar na moda, todos querem estar no politicamente correto, todos querem ser os novos cidadãos do futuro, não é? E Filipe Murray nos fala de Bernard Mandeville, que já havia percebido em sua Fábula das Abelhas, eu já falei uma vez esta Fábula das Abelhas no trabalho A Querela dos Antigos e dos Modernos, de Marc Fumaroli, que nos fala de Bernard Mandeville no seu trabalho e que nos descreve a Fábula das Abelhas. Ainda no século XVIII, que são as piores canalhas que contribuem para o bem comum. Já havia visto Bernard Mandeville na sua Fábula das Abelhas. Portanto, agora já não é a descrição do real, vejam bem, já não é a descrição do real,
e como são os homens, portanto agora já não é a descrição do real, nem é a descrição de como são os homens. Agora é a nova utopia dos direitos e da diversidade, ou seja, como os homens devem ser. Não como os homens são, não como a realidade é, mas sim como a realidade deve ser, como os homens devem ser. Os homens agora devem ser, portanto, uma utopia, um novo homem, não é? Festivo, um novo homem do bem, que serve o bem comum, do politicamente correto, não é? Capítulo 2. Faniquito Business. Vivemos na era dos debates em que todos devem concordar. Fecham bem. Nos diz aqui Filipe Murray. Vivemos na era dos debates, mas em que todos devem concordar. Vejam bem, se isto é debate, vou ali já vem, não é? Página 25. O grande culpado agora é o passado histórico. A história, o passado. Esses são os grandes males do mundo. Os mortos das tumbas também são os culpados. Eles é que são os verdadeiros culpados, nos diz Filipe Murray. É a grande eliminação do real. Eu vou repetir esta frase, página 25. É a grande eliminação do real. Ou seja, o real é eliminado, tudo passa a ser uma construção, tudo passa a ser construções sociais, tudo passam a ser, para quem desconfia de alguma coisa, discursos de poder, tudo passa a ser construído na mente. A realidade deixa de existir. E com isso são construídos novos mundos, não é? Novas idealizações, que é isto que a esquerda e a extrema-esquerda sempre fizeram, não é? Então, o negativo foi decretado fora da lei. Agora é tudo positivo. É proibido falar em negativo. Passa a ser tudo positivo. O inimigo agora é o falecido do bigode, não é? A reduction ad Hitlerium. Tudo que é mau é reduzido àquele amiguinho bigodinho que viveu lá nos anos 40, não é? Que já faleceu, não é? Morto há mais de 80 anos, nos diz aqui Filipe Murray. Ou seja, Filipe Murray também nos diz que as sociedades ocidentais vão passar por um processo de reduzir todos aqueles que não se encaixam neste politicamente correto, vão ser reduzidos a extremistas, vão ser reduzidos a fascistas, a extrema-direitistas, negacionistas, enfim, todas as coisas que não se encaixam neste politicamente correto, não é? O que é que vai acontecer? Nos diz Filipe Murray já nos anos 90. Vão aparecer uma série de coisas novas. Cigarros eletrónicos sem fumo, sumos light, iogurtes light, cerveja sem álcool, comida sem gordura, verdura plastificada, a própria churrascaria light. Tudo agora a violência deve ser apagada. Página 26. O próprio homem light, não é? Nos fala Filipe Murray, o homem já nem sequer consegue ser um homem a sério, não é? Então, usamos fato e gravata, mas agora com ténis, para fazer algo de diferente. Usamos calças apertadas para parecer estar na moda, não é? Ou em vez de usar os trajes mais clássicos da antiguidade, agora tudo é posto em causa, tudo o que é clássico, tudo o que é conservador é posto em causa, não é? Página 26. É preciso dizer que o mal nunca foi tão amaciador, tão ameaçador, tão insuportável, tão paralisante. É por isso que, a partir de agora, é preciso que ele seja filmado, refilmado, televisionado e depois novamente transmitido para que o público possa o ver na televisão, mas que não o tenha no mundo real, não é? Página 27. É exatamente isso que acontece hoje, meus amigos. Se formos a ver, vocês podem ver a nossa... Façam
uma experiência entre os filmes dos anos 70, 80 e os filmes do século XXI. Estou um bocadinho constipado, peço desculpa. E vocês vão ver a diferença entre os filmes dos anos 70, 80, até 90, e vocês vão ver hoje como os filmes são muito mais agressivos, muito mais violentos, têm muito mais escuridão, têm muito mais... e coisas que não eram permitidos sequer naquele tempo, não é? Porquê? Porque se tornou de tal forma televisionado, de tal forma perceptível aos nossos, digamos assim, sentidos, que isso se tornou banal, que nós já não ligamos nenhuma. É repetir sempre que necessário que vocês adorem aquilo que deve ser adorado, que condenam o que deve ser condenado, ou seja, incutir essas coisas na mente das pessoas, por meio da linguagem, por meio do audiovisual, não é? Hoje o bem precisa de espantalhos. Isto é muito importante aqui, esta frase na página 28. Vou repetir. Hoje o bem precisa de espantalhos, legitimar o controlo e o cadastramento de todos os cidadãos. Ou seja, tem que ser criado bodes expiatórios. Por exemplo, a Rússia, o Putin, por exemplo, aqueles que defendem uma outra visão politicamente correta, que serão chamados os extremistas, por exemplo, alguma coisa que se queira dar como negativo é apresentado ao público, não é? Para o público saber que aquilo ali é negativo e que nós devemos ser o contrário do que está ali, não é? A obrigatoriedade de pensar certo. Vocês têm que pensar certo. Pensar bem. Se eles disserem nós temos que ir todos para a guerra porque isto é pensar certo, por exemplo, temos que ir todos para a Ucrânia, isso é um exemplo que eu estou a dar, não é? Então isto é pensar certo. Ou então temos que condenar Israel, por exemplo, por causa daquele genocídio que está ali a acontecer. Então isto é pensar certo. Tornar isto um pensamento de moda, um pensamento obrigatório. Todos têm que pensar assim, ninguém pode questionar, não é? A ideia de bem para tomar toda a sociedade obediente e conformada. O tal império do bem de que nos fala Philippe Murray. É o chamado terrorismo do bem. Veja bem a expressão que Philippe Murray utiliza. O terrorismo do bem. Inseparável da civilização das massas. Portanto, o terrorismo do bem é inseparável da civilização das massas, que se alimenta do pensamento binário. Um pensamento binário. Nunca pode ser estruturado. Nunca pode ser um pensamento complexo, não é? Nunca pode haver aqui um pensamento mais profundo, que vai tentar ser mais complexo, que vai analisar as coisas com muito mais profundidade. Não, aqui tem que se pensar logo muito rápido um pensamento binário. Os bons e os maus. Nós somos o império do bem, os outros são os maus. É assim que o cidadão deve pensar. Porque se o cidadão pensar desta forma, ele torna-se a mercê dos poderes dominantes, não é? Isso foi muito bem retratado no 1984 de George Orwell e ainda foi mais bem exemplificado no Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, porque tem mais a ver, não é? Uma anestesia geral das sociedades, não é? Portanto, nós os bons contra eles os maus. Quantas vezes vocês veem os comentadores todos da televisão a dizerem isso? A Ana Gomes e Companhia Limitada e os como é que ele chama-se? Agora já nem me lembro do nome dele, não é? Que eu gosto muito também de se pôr com o bem absoluto e os outros são todos os maus, não é? Miguel Sousa Tavares gosta muito, não é? Sempre olhando para os conservadores e olhando para, principalmente, o Partido Chega como os maus, não é? E ele posiciona-se sempre. Reparem que esses comentadores normalmente estão sempre acima do bem. Eles nunca são julgados. Eles estão sempre acima do bem, acima de todos. Eles põem-se num lugar acima de todos e eles é que julgam as coisas, não é? Um pouco a imagem da dialética negativa da escola de Frankfurt,
todos esses Horkheimer, Max Lucado, Theodor Adorno, todos esses autores, o que é que eles fizeram? Eles criaram uma forma de julgamento acima de todos. Nós, a partir de agora, julgamos todas as coisas e pomos-nos num lugar acima, num nível acima, e nós não podemos ser julgados. Nós podemos julgar, o mundo inteiro pode ser julgado por nós, mas nós não podemos ser julgados. É pôr-se na posição de Deus, não é? Digamos assim. Muitas vezes é o que essa extrema-esquerda socialista faz. Essa extrema-esquerda socialista acha-se dona da moral, dona da verdade, e põe-se num patamar que são intocáveis, eles não podem ser julgados. Eles vão julgar o mundo e a sociedade. Quando o cidadão vota mal, vota mal. Quando o cidadão pensa conservador é porque ele é mau. Mas eles não, eles estão sempre num ponto em que não podem ser julgados. Sempre. E é assim que isto funciona. Portanto, lá está. O argumento ad Hitlerium. O que é reduction ad Hitlerium? Eu tenho falado muitas vezes. É a hitlerização do adversário. A partir de agora, tu não pensas como eu, tu não és do politicamente correto, tu não és do império do bem, tu não és socialista ou da extrema-esquerda, ou como tu quiseres, então tu passas a ser um Hitlerzinho. Um Hitlerzinho, tu és um extremista, porque tu não pensas como eu. E este argumento, reduction ad Hitlerium, que já foi falado, como eu tenho aqui falado, que já foi muito bem visto por Leo Strauss, não é? Agora não me recordo do livro, nos fala que se estás do bom lado, és um democrata, és alguém que defende a democracia, a liberdade, o socialismo, como eles dizem, não é? Mas se estás do lado errado, és um Hitlerzinho, és um extremista, és alguém que faz parte do mal, não é? E é assim que eles vão digamos assim, apresentando as suas posições. Ou seja, a devoção, aqui nos fala Filipe Murray, muito bem visto aqui, a devoção aos filantropos e ao campo do bem. A filantropia vai agora ser a nova causa do bem, as fundações que vão ajudar os pobres países do terceiro mundo passam a ser então a nova manifestação do império do bem, não é? Os campeões das boas causas, página 34, o Banco Mundial dos Direitos Humanos e a sua formidável organização de lavagem de dinheiro, não é mais do que outra coisa, não é? Chegamos então ao capítulo 3. Procurem pelo ídolo. Procurem pelo ídolo. Ou seja, o império da lei e dos juízes. Veja bem. O império da lei e dos juízes como sendo o dogma absoluto dos direitos humanos. Meus amigos, quem é que decide hoje? Vocês viram agora? Vocês estão a ver o que é que está a acontecer aqui em Portugal, não é? Com a questão das leis da imigração, com a questão das leis da nacionalidade. E mais, há muito mais leis que quem comanda hoje, a visão não é a política, não são os partidos, não é o primeiro-ministro, não é o partido da oposição. Quem comanda hoje são estes juízes, estes novos padres da Inquisição, não é? Este novo dogmatismo dos direitos humanos. Os direitos humanos dizem que tudo tem que haver a inclusão, a diversidade, a equidade, e tudo o que não faz parte desta nova visão dos direitos humanos, do dogma absoluto, inquestionável, tudo isso, as leis, pumba, não pode haver. Não pode haver. Então, tudo o que não faz parte desta nova visão dos direitos humanos, segundo estes novos inquisidores, não é? Estes novos representantes supremos da civilização, os novos juízes dos direitos humanos, não é? E veja bem aqui na página 37, os juízes mandam agora mais do que os próprios governos. E nós vemos o que é que está a acontecer. Por isso é que as leis são sempre chumbadas, não é? Os juízes agora mandam mais. É o meu reino por um decreto.
ponto de exclamação. Vejam bem, aqui do livro, página 37. É o meu novo reino por um decreto. A sociedade tornou-se o espetáculo via ecrã. Referência ao livro de Guy Debord, já vimos, A Sociedade do Espetáculo. O linchamento hoje usa máscara progressista, o uso da moral progressista contra bodes expiatórios, cada vez mais incontestáveis. Página 39. O antepassado do cancelamento, o império do politicamente correto. Neste novo mundo de plástico, isto é um novo mundo de plástico e aparência, portanto, novo mundo de plástico e aparência, querem que você acredite, e basta isto, que você acredite. A verdadeira verdade não é para você. A verdadeira realidade, a verdadeira verdade, não é para você saber. O que você tem que saber é aquilo que eles dizem, não é? Então, por exemplo, a transexualidade de massa cessou de ser uma utopia para se tornar a nova realidade. Então, isto foi escrito nos anos 90. Eu até pus aqui entre parênteses que isto foi escrito nos anos 90. Eu vou repetir. A transexualidade de massa cessou de ser uma utopia. Ela agora passa a ser a nova realidade. Escrito nos anos 90, meus amigos. Portanto, o autor não tinha noção ainda de todos esses de toda essa loucura, esses desvios que estão a acontecer hoje, não é? Portanto, o ponto culminante, a celebração do ser andrógeno. O ser andrógeno, o herói ideal. Nem homem, nem mulher. A partir de agora, tu não és nem homem, nem mulher. O justo da nova inteligência dos bem-pensantes. Página 43. Ver diferenças sexuais hoje é démodé. Se eu disser que sou homem, ou se aquela pessoa disser que é uma mulher, hoje é démodé. Não devemos sequer usar essas palavras. Homem, mulher, pai, mãe. Isto são palavras, família. Passa a ser tudo coisas démodé, não é? Jamais a manada, o povo, que assiste ao desfile de imagens, foi tão sensível aos menores desvios que poderiam ser vistos como prejudiciais outrora, não é? Página 44. Agora, na entrada do século XXI, o povo pensa, de uma maneira, mas há 6 meses antes já pensava de outra e daqui 6 meses vai pensar de outra forma. Ou seja, hoje o povo tem memória curta. Aquilo que aconteceu no ano passado, as pessoas já não lembram. Porque tudo é constantemente alterado, não é? Então, tem de haver sempre um ídolo na sociedade, em nome do bem comum. Página 46. Porquê é que muitas vezes os políticos referem-se sempre à imagem de... Olha, vocês viram bem agora o Primeiro-Ministro, não é? A falar do Cristiano Ronaldo, não é? Então, há essa coisa de ir buscar sempre um ídolo para que a sociedade siga, não é? Então, Tocqueville, do seu observatório americano, na altura quando escreveu da democracia na América, perguntou-se o que faz os homens desaparecerem em indivíduos no oceano da espécie numa totalidade indiferenciada, porque Tocqueville viu muito bem, não é, como os homens hoje giram numa imensa multidão indiferenciada, não é? Página 48. As mulheres se descaracterizam e os homens se feminizam. Veja bem, nos anos 90. Num movimento de extremos sexuais para o centro. Hoje é o sexo igual e indiferenciado. Não há mais homens nem mulheres. O fim da civilização, nos diz Philippe Murray, não é? Portanto, tudo isso já foi muito bem visto por Philippe Murray no final dos anos 90. Ele conseguiu fazer uma autêntica radiografia, digamos assim, da civilização ocidental, não é? E agora vejam bem,
Vejam bem aqui na página 49. A loucura do fim da biologia humana. A partir de agora a biologia não conta mais. Os média mass são o que destacam o que é bem, o que é bom, o que deve ser, os chamados novos padres do novo século. E eles vão dizer que agora a biologia não conta. Porque alguém pode nascer no corpo que não quer, por exemplo, não é? Fazendo estas referências, não é? É a própria uniformização da Europa, onde todos os diferentes têm de ser incluídos. A tal inclusão, página 49. Capítulo 4. Plumas e alcatrão. O amor do bem colorido em toda a nossa volta e que serve para os nossos ouvidos. Não é? Página 51. Chegamos ao paraíso. Ponto de exclamação. Página 53. Não há nada mais engraçado, escreve Sade, Marquês de Sade, que a multiplicidade das leis que os homens criam todos os dias buscando a felicidade, pois não há um só dela que não retire dela para uma nova felicidade. E agora veja bem uma das ideias centrais do trabalho. A canalice pelo interesse geral, a chantagem do bem público, leva a uma epidemia de direito sem precedentes. Epidemia de direito sem precedentes. Sem a liberdade para os amigos da liberdade. Veja bem esta famosa frase. Sem a liberdade para os amigos da liberdade. E com isso chegamos à ditadura do bem comum. A ditadura do bem comum. As leis não são feitas para o particular, mas para o geral. Em nome de uma minoria sensível. Vejam bem. A ofensa agora é pior que o crime. Eu vou repetir, página 53. Império do Bem. A ofensa agora é pior que o crime. O bandido pode ser deixado solto, mas aquele que escreveu um Twitter qualquer, uma frase qualquer no Twitter, esse agora vai logo preso. Veja bem como é que a nossa civilização está. Aliás, eu, já que estamos a falar sobre isso, quero aqui relembrar umas pequenas coisas. Então, quer dizer, há um tipo que é o Mamadouba, acho eu, que é assim que ele se chama, falou em frente a um auditório que falou sobre a morte do homem branco. Depois falou sobre a bosta da polícia, uma coisa assim qualquer. Depois temos, numa manifestação do Bloco de Esquerda, salvo erro, ou de um grupo qualquer da extrema-esquerda, vimos um rapaz com um cartaz a dizer polícia bom é polícia morto. Há pouco tempo vimos o Daniel Oliveira na televisão a dizer o que é que o Chega morra. Vimos outra jornalista, assim de cabeça, que agora não me recordo do nome, a dizer que o Chega, que os deputados do Chega tinham que ser todos, bem, eu nem vou dizer o nome. Vimos também um outro político, agora um deputado, um político, agora também não me recordo o nome, a dizer que na altura, não sei se eram os 12 deputados ou se eram os 50 deputados do Chega, que eram todos, chamou também um nome, nunca ninguém disse nada. Estamos constantemente a ver comentadores e comentadoras da televisão a dizer que odeiam o Chega, que querem que o Chega morra, que querem que o André Ventura isto, aquilo e acolá. Constantemente vemos coisas destas. Vimos alguém que era da nova, agora não me recordo se era de 1143 ou Nova Solidariedade, agora não me recordo qual era o grupo, um grupo qualquer que eles dizem que é da extrema-direita, por ter feito um Twitter, foi logo preso. Ter tweetado uma coisa qualquer contra umas raparigas do Bloco de Esquerda, acho que foi uma coisa assim, foi logo detido. Isto leva-nos a pensar, meus amigos, então quer dizer, esta gente toda, comentadores, analistas, políticos,
por pertencerem todos a grupos socialistas, do Bloco, do PS, seja do LIVRE, seja de onde for, podem dizer tudo mal, podem ofender, podem inclusive ameaçar, podem fazer tudo e uma coisa, não acontece nada. Mas não acontece mesmo nada. Do outro lado, se alguém por twittar uma coisa qualquer, a fazer uma coisa qualquer, é logo preso. Então temos aqui, meus amigos, 2 pesos e 2 medidas. E porquê é que temos estes 2 pesos e 2 medidas? Porquê que, por exemplo, porquê que quando aparece casos de pedofilia, por exemplo, no Partido Socialista ou noutros partidos de esquerda, a comunicação social não dá relevo, não fala, não, apenas fala dos nomes das pessoas, nem sequer relaciona os partidos políticos. Porquê? E porquê que sempre que há de um partido conservador, seja ele o Chega ou não, não é? Que diz qualquer coisa logo, porquê que, por exemplo, nós temos pessoas que, por exemplo, vou dar aqui outro exemplo que me veio à cabeça. Porquê que nós temos pessoas como o Afonso Gonçalo, por exemplo, do Reconquista, que pega no megafone, vai para a rua sem fazer mal nenhum, apenas dando a sua opinião, não é? Vem logo a polícia, prende o gajo, leva logo o gajo para a esquadra. E porquê que nós temos umas 100 e tal pessoas à frente do Parlamento, a partir de tudo, quando foi a greve, vocês viram, no final da noite, no final do dia, a partir de tudo, a queimar carros, a queimar bandeiras, a destruir tudo, a mandar coquetéis, molotov, a fazer tudo e mais uma coisa, e a polícia está ali assim, a se olhar, assim, braços cruzados, olha, não fazem nada. Então, porquê que a esquerda pode fazer tudo? Porquê que a esquerda pode ofender, pode chamar nomes, pode insultar, pode... Porquê? A resposta está aqui. A resposta está aqui. É o império do bem. Pertence ao império do bem. Pertence ao politicamente correto. Podem fazer o que quiserem. Podem chegar ao pé do Marcelo Rebelo de Sousa e do Luís Montenegro e encherem-nos de tinta verde, como fazem esses grupos climáticos, não é? Podem, eu acho que até podiam fazer aquilo que fizeram ao Russell Kirk. Vocês viram o que é que fizeram ao Russell Kirk? Desculpem, enganei-me, ao Charlie Kirk, não é? O Russell Kirk é um político conservador norte-americano, não é? Do conservadorismo norte-americano. Mas porquê que o Charlie Kirk foi morto e praticamente foi da própria semana que se falou e depois nunca mais ninguém falou? Se fosse alguém da esquerda, meus amigos, era 2, 3 meses a falar. Ainda hoje estavam a falar nisso. Porquê que a esquerda pode fazer tudo? Esta é a grande pergunta deste vídeo. Porquê que a esquerda tudo pode fazer? A esquerda progressista, liberal progressista, socialista, pode fazer tudo? E porquê que os conservadores, nacionalistas, patriotas, o que vocês quiserem, não podem fazer nada? Até os cristãos estão a ser todos massacrados, nada, nem uma vírgula na televisão. Enquanto que só sabem a falar do povo palestiniano, não é? O genocídio da Palestina. Mas o genocídio dos cristãos não existe. Não existe. Não existe. Porquê que isto acontece? Por causa deste politicamente correto. Porque o politicamente correto, e desculpem lá eu estar-me a afastar um pouco do livro, mas tem a ver também com o trabalho. O politicamente correto determinou de que tudo o que é progressista, tudo o que é liberal socialista, tudo o que é progressista, tudo o que é do campo do bem, tudo o que é da esquerda, tem o direito a fazer tudo, porque eles são os agentes do bem, fazem parte do bem, do politicamente correto, não é? Representam esta grande visão woke, liberal progressista, de que os grandes políticos, eles grandes não são, não é? Destes políticos, Emmanuel Macrons e Van der Leyens e Bidens, e esta gente toda, não é? Klaus Schwab e estes Bill Gates e George Soros, todos apresentam como o império do bem, a sociedade aberta, a esquerda no seu esplendor máximo, que pode fazer tudo, inclusive até pode matar pessoas, como foi o Charlie Kirk. Agora, a direita conservadora não pode fazer nada. Uma coisinha que fizer, pumba, vão logo presos, são logo censurados, cancelados e não podem fazer nada. Então temos 2 pesos e 2 medidas por causa daquilo que Filipe Murray nos fala da ditadura do bem comum. A ditadura tem aqui. Eu vou ler, vou continuar a analisar o trabalho. A ditadura do bem comum. As leis não são feitas para o particular, mas para o geral.
em nome de uma minoria que tem sempre a razão. Que é este politicamente correto, bem pensante. Ou seja, um Daniel Oliveira, uma Ana Gomes, um Sousa Tavares, um Filipe Martins, toda esta gente, uma Castelo Branca, toda esta gente na televisão, eles vão sempre representar os agentes do politicamente correto do bem. Intocáveis, acima do bem e do mal. Aquilo que Nietzsche falava, não é? Eles acima do bem e do mal. Como nós estamos, a esquerda está acima do bem e do mal. Então ela pode fazer o que quiser. Até pode mandar matar, ninguém pode dizer nada. Agora alguém conservador, não é uma coisa. Veja bem, com o André Ventura, por pôr um cartaz a dizer que uma tal minoria tinha que respeitar as leis, teve que logo tirar o cartaz. Veja bem a diferença das coisas do império do bem da esquerda para os desgraçados, desculpem lá estar a dizer assim, mas os desgraçados da direita, conservadores que não podem fazer nada. Coitados que não... E por causa deste poder que domina a sociedade, nós vamos continuar a ver coisas destas. Vamos continuar a ver pessoas que, por dizer uma coisinha, por tweetar uma coisinha, são logo presos, são logo detidos, são logo cancelados, são logo... não podem fazer mais nada. E atenção, que eles agora eles já perceberam que se quiserem fazer isso nas redes sociais, na internet, não é? Porque o DSA é isso, o Digital Service Act acaba por ser isso, cancelar todos os que não pensam como o Império do Bem, de que nos fala Filipe Milei. Por isso, e voltando aqui ao assunto, por isso é que a ofensa agora é pior que o crime. É pior que o crime. A ofensa contra a esquerda e o politicamente correto e o Império do Bem. Porque se for ofender os da direita, aí podem o dia todo ofender os tipos da direita. Não tem problema nenhum. Ninguém vai fazer nada, não vai haver tribunais a funcionar, não vai haver nada, não vai haver leis, não vai haver nada. Continuando. Partindo da liberdade ilimitada, chegamos ao despotismo ilimitado. A citação é de, portanto, Shegelioff, nos diz aqui Filipe Milei. Não sei se é assim que se pronuncia bem o nome. Então, esquecemos que a felicidade pública é composta por elementos de felicidade individual. E matamos a felicidade individual para criarmos a felicidade pública. Hoje é o público que comanda tudo. O nível público. Portanto, o indivíduo não está apenas privado do direito de raciocinar, segundo a sua consciência. Ele deve agora raciocinar em grupo e renunciar de raciocinar sozinho. Exatamente o que Jean-Jacques Rousseau quis fazer com a alienação do bem comum, não é? Como eu costumo dizer. É para o bem de todos. E se a sociedade é o império do bem, o politicamente correto, a lei das minorias, então todos devem obedecer. É assim que eles veem isso, é assim. Então, aqui temos Piotr Verkorversky, acho que é assim que se diz, certa vez afirmou que cada um pertence a todos e todos pertencem a cada um. Resumindo muito bem esta situação toda, esta alienação toda que já vem do Jean-Jacques Rousseau. Porque foi as ideias do Jean-Jacques Rousseau que criou esta esquerda louca, alienada. Se nós temos todos esses comentadores que eu falei na televisão, e temos muito mais, meus amigos, eu tenho ali uma lista de cerca de aí uns 100 comentadores e analistas. Comentadoras e analistas são todos socialistas ou liberais progressistas. Todos. Não há um que não falha. Não há sequer um que seja conservador. Nem um sequer. E eles todos pensam todos da mesma forma. Todos fazem parte deste império do bem. Deste império do politicamente correto. Capítulo 5. Consenso na base da força. O chamado terrorismo do bem. Lá está, é pôr-se acima da moral, acima de qualquer crítica, é ser invulnerável
com a cumplicidade dos meios de comunicação social. Porque esta gente pode ir para a televisão, eles têm lá o lugar e podem dizer tudo o que disseram, não vão ter contraditório. Eles nem sequer têm alguém à sua frente para fazer um contraditório. Eles estão ali, o objetivo deles, eles estão ali, tem um pivô ou tem um jornalista à frente deles que vai comentando a atualidade e ele vai falando, não há ninguém para contradizer. Não há ninguém. Não há contraditório. Portanto, eles já são postos ali. Para quê? Para impor este império do bem na cabeça das pessoas. As pessoas que veem televisão, não é? Portanto, a tendência hoje é de lamentar o apagamento dos valores. Chorar sobre essa sociedade que já não acredita em mais nada, não ama mais nada, não valoriza mais nada. Pois está claro, página 60. O despotismo do consenso mole, nos diz Filipe Murray. Não há liberdade para os amigos da liberdade. Página 64. Depois, ponto 6. Tartufo. Tartufo. A nova ordem mundial vela pela satisfação geral. Veja bem aqui esta frase. A nova ordem mundial, esta nova ordem mundial, vela pela satisfação geral e pela anestesia dos povos. Cada século tem o seu tartufo. O nosso mudou um pouquinho. Ele, portanto, é membro de uma ONG, estudou em uma boa universidade de prestígio, vive num condomínio isolado, é socialista ou é liberal progressista, moderado e tem sempre lugar na comunicação social para fazer comentários. Página 70. Como é que Filipe Murray, nos anos 90, já percebeu tudo isso que estava a acontecer? Veja bem. Veja bem. E agora aqui a referência à famosa ideia de McLuhan, que cunhou a expressão aldeia global, não é? Página 61. Depois temos o capítulo 7, Cordicopolis, a famosa cidade Cordicopolis. O que é o Cordicopolis? É o culto supremo do bem comum. Culto supremo do bem comum. Todos devem pensar igual. A ideia desta esquerda de querer criar uma bandeira que representa toda a Terra. Veja bem, uma bandeira que representa a Terra inteira. Se calhar é uma bandeira arco-íris, não me admirava nada. Página 76. O apagamento do espírito crítico. A negação da história com reatualizações forçadas. Reatualizações forçadas, não é? É, por exemplo, como a história da Palestina que já tem 3.000 anos, não é? E o próprio Jesus que era palestino. Esta eu nem vou comentar. Portanto, a negação da história e a reatualização da história forçada. O apelo kitsch de sentimentos contra a razão. O apelo kitsch de sentimentos contra a razão. O ódio contra o passado. Ódio contra tudo o que é do passado. A uniformização das massas. Lavagem de cérebro. Ponto 8. Contrariando o ser. Agora tudo se tornou Dia Internacional. Dia Internacional do Cachorro. Dia Internacional do Cor-de-Rosa. Dia Internacional da Praia. Dia Internacional do não sei do quê, do café. Dia Internacional dos ténis. Dia Internacional dos óculos. Tudo se tornou Dia Internacional. Mas Dia Internacional porquê? Porque não Dia Nacional? Cada um faz o seu dia... Cada nação faz o seu próprio Dia Nacional, não é? Por exemplo, as jornadas internacionais, a paz internacional, o antirracismo internacional, o Dia Internacional do Clima, o Dia Internacional das Minorias, sempre a mesma conversa do império do bem. O império do politicamente correto. No final, só poderá haver uma única tribo planetária de consumidores assujeitados e despidos de todo o seu ser. Todos unidos na utopia do bem pensante, o homem bem pensante, o homem não, porque já nem é homem, não é mulher, o ser bem pensante planetário. Página 82. Agora é o tempo da Declaração Universal dos Direitos Climáticos. Veja bem. E não do homem. Agora já passamos à frente, agora já é dos direitos climáticos. Página 83.
é a chamada teletonização do mundo, o baile dos cordicolas, como nos diz Filipe Noy, página 85. Um só mundo, uma só música, uma só língua em Esperanto, um só modo de comunicação, todos unidos no bem comum, todos somos um somos todos. A colorização. Muitas almas acreditam que se pode ter o bem sem o mal. Ou seja, agora esta utopia de que o bem pode existir, o paraíso na Terra. Não é? Sempre foi este o objetivo da esquerda, trazer o paraíso na Terra. Tanto quiseram, que eles transformaram a Terra num inferno. Vejam bem, eles só trouxeram foi o inferno. 100 milhões de mortos, e eu podia estar aqui até amanhã de manhã. É no próprio Estados Unidos da América que reside o Deep State planetário. O chamado Deep State planetário. Já nos fala o Filipe Noronha. O chamado Deep State planetário, no coração dos Estados Unidos, muito bem representado pelo seu Partido Democrata Progressista, de onde saem todos os programas para destruir a identidade conservadora. De onde saem todos os programas para destruir a identidade conservadora. Capítulo 10, página 95. Arte Pompier. Já estamos quase no fim, meus amigos. O poder da opinião pública, da comunicação social, suplanta com mão de ferro todas as potências. Os índices estatísticos e as sondagens são os novos sensores. A partir de agora, se a sondagem disser isto, devemos todos fazer assim, amém, sondagem é Deus. Então o poder das estatísticas, o poder das sondagens, o poder dos inquéritos substituiu outrora o culto e a missa. Pois é, meus amigos. Isto é o que está a acontecer. Para manipular as massas sobre os gráficos, sobre os números e sobre os índices estatísticos. Philip Murray, página 95. A tecnocracia, a conquista do mundo, numa plataforma planetária do politicamente correto. Página 96. Que é exatamente isso que é a União Europeia. A União Europeia é o laboratório dos bem-pensantes, do império do bem, daquilo que falava Filipe Murray. É exatamente isso. É o alto representante do império do bem é a União Europeia. Não há melhor. União Europeia, ONU, Partido Democrata Norte-Americano, e em termos financeiros, o Fórum Económico Mundial, são os 4 polos que representam este império do bem. Aqui muito bem representado aqui pelo Cordicopolis. O único tipo que existe são os tipos Sartres, os Jean-Paul Sartres, que se amontoam para dourar todas as pílulas, as fábulas pós-modernas vão dizer-te o que vês. Vejam bem, não é a realidade. Eu vou repetir, as fábulas pós-modernas vão dizer-te o que tu vês. Que é as tais sensações do Ricardo Costa, não é? Eles é que te vão dizer o que tu vês, não é a realidade. Tu não podes, tu estás a ver a realidade, mas eles vão dizer, não, essa realidade não existe. Tem coisas da tua cabeça, são sensações. Não, agora tens que acreditar no império do bem. E tu vais acreditar porque é do senso comum que está na moda. O império do bem está na moda. A paixão pelo que sentes é mais importante do que a realidade. Veja bem esta profundidade. A paixão pelo que sentes é a palavra de ordem. É mais importante do que a realidade. Não é? Havia um tipo socialista, o socialista, como é que ele chama-se, o escritor, agora não me recordo do nome. Se vocês souberem, podem pôr nos comentários, porque agora não vou conseguir puxar pela cabeça. O tal que ele acho que é do Partido Socialista, penso eu, mas é a ala mais esquerdista do Partido Socialista, que é aquele escritor que gosta muito de escrever o cravo do 25 de Abril, não é? É exatamente este exemplo. É a alienação completa. Eles eles construíram aquele mundo socialista deles e acham que esse mundo que eles têm tem que ser a realidade. Ela tem que ser a realidade. E quando existe outra realidade que nada tem a ver, quando existe um povo que nada tem a ver com o que eles dizem, eles ficam todos
pensam que o povo é que está errado, o povo é que vota mal, o povo é que não tem instrução. De repente o povo já não é socialista, então o povo passa a ser um povo sem instrução, não é? Porque quando o povo era socialista, aí o povo já tinha instrução, não é? Então nenhuma palavra é mais eficaz em nossos dias que paixão. Paixão tem sempre razão. Veja bem a loucura desta frase. Paixão tem sempre razão. Este Filipe Nogueira é um gênio mesmo. Foi um gênio, que ele já morreu. Diz um slogan publicitário: paixão tem sempre razão. Ele reside no próprio vazio. Fazer passar esta nova ordem como se ela fosse divina. Não é? E agora vejam bem. O legislador e o juiz é o romântico por excelência. Acha no coração razões que não encontra no cérebro. Porque o coração é coletivista por natureza. Segue um ritmo comunitário. Já o cérebro não. O cérebro é racional, por isso o cérebro incomoda muito. Então, por isso é que a esquerda aquilo é tudo emoção. Os esquerdistas, esta gente toda que vocês viram no dia da greve, que estavam em frente ao Parlamento a fazer aqueles desacatos, toda aquela gente, eles são poucos, mas toda aquela gente, todos aqueles alucinados, eles não, de razão eles não têm nada, porque eles não são instruídos, eles não estudam, eles não lêem. Aquilo é só, eles estão ali só para partir, para destruir. São os manipulados, são os idiotas do sistema. O Jorge Soros, o sonho do Jorge Soros era que todos os habitantes da Terra fossem como aqueles grupos, como aqueles antifás, como aqueles esquerdistas da extrema-esquerda. Porquê? Porque é o que ele quer. Ter aquela gente, de um lado os islâmicos todos e do outro estes esquerdistas todos. Se a Europa fosse composta por esses dois grupos, era o sonho do Jorge Soros e daquela gente toda. Mas infelizmente não é assim. Infelizmente a maioria continua a ser o povo das nações, que é um povo conservador, que quer se reger pelas suas tradições, pela sua história, pelos seus valores, pela sua identidade, pela sua cultura, pela sua língua e pela sua religião, meus amigos. E eles não vão conseguir tão cedo, não vão conseguir suplantar isto. E por isso é que eles estão a apostar. A grande aposta é a substituição da população, não é? Eu não vou agora entrar nisto, mas vocês sabem o que eu estou a dizer. Portanto, os condenados do éter, capítulo 11. O poder da música pop no mundo ocidental, aqui uma pequena referência. Existe vidas após a cultura, após as exposições, após os festivais, após os livros do mês, após os best-sellers, após os ensaios da moda? Ponto de interrogação. Página 107. As tecnologias reduziram as distâncias e aumentaram as tristezas e depressões. Eram mais felizes antes e não sabiam disso. Pois está claro. Vejam os nossos jovens hoje. Os índices de suicídios nunca tiveram tão altos. Jovens completamente isolados, fechados nos quartos, agarrados aos telemóveis. Não há convívio, cada vez há menos convívio entre os jovens. Então vejam bem, o espetáculo precisa do oculto e o oculto precisa do espetáculo. É o rejuvenescer da nova era no mundo pós-ocidental. Foi a TV que criou o mundo do espetáculo. Veja bem, página 115. Foi a TV que criou o mundo do espetáculo. E agora é a internet que vai destruí-lo. Está muito bem resumido. Foi a TV que criou o mundo do espetáculo. Isto são as palavras de Filipe Nogueira. E eu acrescentei, e agora a internet vai destruí-lo. Pois está claro. Graças à internet nós estamos a virar o barco, como eu costumo dizer, não é? 12, capítulo 12. O crepúsculo do império. A noite cai em Cordicópolis. Vocês não têm chance. Nenhuma. Todas as saídas estão bloqueadas. Eles fecharam a aldeia global. E os seus zumbis patrulham as ruas. Vejam bem, página 117. É exatamente isso que está a acontecer. Só resta ainda uma coisa, a literatura. Só resta ainda uma coisa, a literatura. Não estou pronto para ver equalizada, climatizada, nivelada a literatura. Hoje, escritores
são puros produtos de manipulação política, mas a alta cultura ainda existe, a grande literatura ainda permanece. A do passado, não é? A literatura praticamente já não existe hoje. Eis a verdade brutal. Às vezes temos uma memória dela, que nos retorna à lembrança. Os que ainda sabem escrever fazem apenas hoje arqueologia. Página 120. Philippe Murray. Vai demorar muito tempo para que tenhamos um outro Balzac, um outro Céline, um outro Racine, um outro Stendhal, um outro Chateaubriand, refazendo as ilusões perdidas do Balzac. Ainda vai demorar muito para que venha outro, se é que vier outro, não é? Hoje, os apresentadores de programas culturais da TV, estes são os médicos sem fronteira da grande miséria da escrita. E chegamos ao fim. A profética novilíngua de Orwell hoje está sendo, aos poucos, imposta na sociedade. Nunca foi tão profético. George Orwell nunca foi tão profético, nos diz Philippe Murray. E, meus amigos, o que dizer deste trabalho? Fantástico. Lê-se bem. 2 horas, 3 horas conseguem ler o trabalho. E vale a pena comprar este trabalho. Não sei se existe à venda em Portugal. Eu tive que encomendar. Mas vale a pena ler, portanto, este fabuloso trabalho de Philippe Murray, O Império do Bem, a ditadura do politicamente correto. Porque é exatamente isso, meus amigos, que tem acontecido nas nossas sociedades. E é exatamente isso. E como lutar contra este politicamente correto? O que é que temos que fazer? É exatamente estas ferramentas que eu estou a dar no meu curso. Portanto, o curso de Cultura Política e Massa Crítica, que eu vou agora continuar, não é? E que eu peço aos meus amigos para verem os vídeos de 10, 15 minutos. São vídeos rápidos, em que vamos analisando sempre uma temática e que são muito importantes para ganharmos ferramentas intelectuais, ferramentas cognitivas para lutarmos contra toda esta alienação do politicamente correto. E eu quero terminar com isto, meus amigos. O politicamente correto fez muito mal à civilização ocidental. Fez mesmo muito mal. Desde a Segunda Guerra Mundial até agora, ela destruiu as estruturas todas da nossa identidade, da nossa cultura, os nossos traços, os característicos da própria civilização, não é? Outrora, civilização grandiosa, Atenas, Roma e Jerusalém, que prefaz 2000 anos de uma civilização fantástica, criou a Europa, criou tudo o que tivemos, todos esses grandes escritores, cientistas, todos esses grandes inventores, pintores, toda essa gente grande que nós tivemos, oradores, grandes teólogos, grandes professores universitários, grandes universidades foram criadas com esta fantástica civilização ocidental. E o politicamente correto veio destruir tudo, meus amigos. Neste momento, nos rankings principais sobre o grau de conhecimento no ensino, as universidades dos países europeus estão em queda livre. São os níveis mais baixos. Nós estamos com os níveis mais baixos. Os níveis mais altos são lá na Ásia, não é? Ali naqueles países como a Indonésia, como a Índia, como também a China, todos aqueles países. Há ali um país que agora não sei qual é, não sei se agora não me recordo, mas que tem os níveis mesmo de ensino, mesmo em termos de matemáticas e tudo, eles estão mesmo à frente, mesmo no ranking. E isso é para nós vermos como o Ocidente tem vindo a cair completamente a pique. E isso deve-se a esta praga que é esta esquerda progressista, liberal, socialista, como vocês quiserem chamar, esta praga deste politicamente correto, este progressismo que tem vindo a destruir completamente, ao invés de trazer o conhecimento, não é, para os nossos alunos, para
ter intelectualidade, para ter espíritos elevados, trazer novamente a literatura, a cultura, o conhecimento, não é? As artes das ciências. Não, ela tem estupidificado o nosso meio com essas doutrinas sociológicas, não é? O sociologismo, como eu costumo dizer, dessas críticas da raça, as teorias da justiça social, essas tretas todas que embrutece completamente os alunos, torna os alunos ativistas, mais nada. Os alunos saem sem conhecimento nenhum, uns autênticos ativistas. Vejam como é que estão as universidades no Brasil. Não são todas, mas uma grande parte das grandes universidades das grandes cidades do Brasil. Vejam os alunos como é que eles estão lá, como é que eles são, como é que eles se vestem, quais são os valores que eles têm. Vejam, e não é só no Brasil, é nos Estados Unidos, é em França também. Vejam a Sciences Po, vejam a l'ENA, vejam as principais, a Sorbonne, como é que os alunos que lá estão agora, completamente freaks, todos tatuados, todos cheios de piercings e completamente autênticos tribais, com t-shirts do Che Guevara e com t-shirts completamente esquerdizados. Agora já nem isso, agora com bandeiras da Palestina, completamente islamizados. Porquê? Porque o Ocidente deixou-se levar, estes 30, 40 anos para cá, deixou-se levar por tudo este politicamente correto, que só leva à destruição da nossa civilização. Outrora, alto centro de produção intelectual, cognitivo, cultural mesmo, nossa civilização. E hoje completamente descaracterizado, completamente destruído. E é assim que caminha o fim de uma civilização. E é isso que eu quero aqui. O alerta que eu deixo é para, enquanto é tempo, nós, as populações, os povos, retomarem as rédeas das nossas instituições, para impedir que esta gente da extrema-esquerda, esta gente do império do bem, do politicamente correto, destroia ainda mais as nossas instituições. É preciso agora uma reconquista. A reconquista não faz parte apenas do quando o povo reconquistou aos mouros, não é? Não estou a falar só disso. Eu estou a falar a reconquista das nossas instituições. Se um partido conservador quiser ter poder, primeiro ele tem que reconquistar as instituições. Só assim é que nós vamos conseguir vencer esta batalha contra este império do bem, contra este império de falso bem, porque isto é um falso bem, não é? Não é o bem verdadeiro, não é este. O verdadeiro bem é a justiça, não é? E este império do bem é tudo menos justiça. E é isso que eu deixo aqui, mais este fantástico trabalho de Philippe Muraille, O Império do Bem, a ditadura do politicamente correto. Um bem-aja a todos e continuação de boas entradas e um bom ano a todos.